conseguir estudar. A gente fala muito em qual metodologia para passar. Certo. Todavia, a gente sabe que existe um número muito grande que não passa, inclusive na prova da ordem. Com certeza. O que você atribui a esse número tão grande de reprovação no exame da ordem? Você acha que está difícil essa prova do exame da ordem ou a qualidade do ensino está muito ruim? Eu atribuo a duas coisas. A questão que eu já mencionei da mentalidade e a falta de direcionamento. Porque o que acontece? Você tem um edital muito grande. Vocês vão convir comigo que não tem condições humanamente possíveis de uma pessoa estudar tudo de um edital para passar numa prova, uma pessoa que tem pouco tempo. Então, o direcionamento ele vai fazer com que o candidato ele faça um casamento, né, do que cai na prova com aquela matéria que ele mais precisa. Então, esse direcionamento de fazer com que a pessoa estude o que ela vai precisar em casamento com o edital é um diferencial absurdo. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, a questão da mentalidade e da falta de direcionamento, eu acredito que sejam os maiores motivos de reprovação, tanto em prova de OAB quanto em prova de concurso. Doutora, uma pergunta também, já aproveitando essa pergunta anterior, pode atribuir essa grande reprovação que a gente vê no OAB também à qualidade do ensino jurídico hoje no Brasil? Será que nós não temos muitas faculdades, universidades que não chegam num certo nível de excelência, acabam formando profissionais que saem da faculdade sem ter muito conhecimento técnico e aí na primeira grande prova, que é o exame da ordem, acabam sendo reprovados? Eu não diria que as faculdades elas estão caindo em termos de qualidade. Eu diria que são metodologias diferentes. Você fazer uma prova para ser aprovado na sua faculdade, para tirar a sua média ali das notas bimestrais, é completamente diferente de você estudar para uma prova de exame de ordem, por exemplo. Tem matérias que o professor de faculdade, ele para cumprir a grade dele, tem que dar em 6 meses. E tem professor de cursinho para OAB que dá esse mesmo tema em 1h30. Né? Então, essa é inclusive uma das perguntas que eu recebo bastante na minha rede social. Rebeca, eu saí da faculdade há muito tempo. Ou então, Rebeca, eu vou ser sincero contigo, não fiz uma boa faculdade, isso me coloca em desvantagem para fazer uma prova do OAB? Eu digo que não, porque a metodologia é completamente diferente. Você estudar para o OAB é totalmente diferente de você estudar para passar numa faculdade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não é que a qualidade do ensino esteja fraco, é que são metodologias de prova diferentes, entende? Eu também tenho uma pergunta. Eu imagino que quando a pessoa se forma, ela tem uma pressão muito grande por passar na UAB. O concurso público, você passar no concurso público, não tem a mesma pressão, porque todo mundo sabe que é difícil, que Sim. exige uma preparação muito grande. Mas na prova da OAB, não. A prova da OAB há uma pressão da sociedade, uma pressão dos amigos, ali da família, para a pessoa passar. Como o candidato que vai fazer a prova da OAB, quais são as técnicas? Existem técnicas para ele se manter calmo, para ele se acalmar? Preparatório mental, né? Preparatório. Qual é esse preparatório mental para a pessoa realizar essa prova? E eu imagino que serve para todas as provas também. Com certeza. Né? Então, doutor João Paulo, no que tange a cobrança, existem 2 tipos de cobrança, né? Aquelas que vêm externamente, que vêm dos amigos, que vêm da família, e aquelas que são internas, que é o próprio candidato que se cobra. Eu acredito que essa é a mais problemática. E para lidar com isso, é um hábito. É você aprender a filtrar, né? As críticas que você recebe, se aquela crítica que você recebeu vem de alguém que você ama, você tem que observar a intenção daquela pessoa. Né? Se é alguém que quer o seu bem, você filtra. Se for alguém que está simplesmente fazendo um comentário desnecessário, você simplesmente ignora. Você lidar com as cobranças é você direcionar a sua mentalidade para o fato de você estar preparado. Quando você vai construindo a sua preparação, quando você vai crescendo em termos de conteúdo, quando você vai vendo os seus resultados em simulados, melhorando, você consegue desenvolver essa autoconfiança e, consequentemente, a questão da cobrança ameniza. Mas não é uma coisa do dia para a noite. A construção de um hábito como qualquer outro. Eu posso dar uma solução mais rápida? Pode sim. Não conte para ninguém. Vá lá, quietinho, Só faça a prova. Eu sou a favor. É uma pressão a menos. Olha, hoje muitos clientes meus, eles me pedem para não postar nada, e eu respeito muito quanto a isso. Vocês podem observar que eu só reposto quando eles postam, então quando já tem o resultado, porque muita gente gosta de estudar no seu íntimo, individualmente, e eu dou todo apoio. Eu acho que tem gente que funciona melhor dessa forma. Você está coberto de razão nesse ponto. Tem muita gente que funciona melhor estudando sem contar para ninguém, que aí diminui bastante realmente a cobrança externa.
e aí a gente tem que lidar somente com a questão interna, o trabalho fica mais fácil. Então, para a preparação na prova, a melhor forma de se manter realmente calmo e conseguir realmente desenvolver uma boa prova é estar preparado, né? Com certeza. Com certeza. A preparação, ela faz com que você construa confiança com base nos seus próprios resultados, né? Não é aquela motivação que eu costumo dizer, uma positividade tóxica que você vai e, eu consigo, mas sem fundamento nenhum, né? Os meus clientes, eu faço com que eles construam autoconfiança com base nos resultados deles. De que forma? Pego uma ficha, registro os primeiros resultados, e aí lá na frente, quando a pessoa está começando a se desmotivar, eu mostro o quanto já avançou, né? Então, a pessoa ela ter esse controle do quanto ela tem desenvolvido é muito importante, principalmente nos dias que a gente está mais desanimado. A gente sabe que não é todo dia que a gente está 100%, né? Isso é um mito muito grande, que a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias, só que o nosso melhor ele não é o mesmo todos os dias. Tem dias que o candidato ele consegue estudar por horas, consegue fazer as atividades e consegue até adiantar o cronograma. E tem dias que ele mal consegue cumprir o que foi estipulado por obrigação naquele dia. E não tem problema nenhum. A grande sacada está em você saber recomeçar, entende? E é aí onde muita gente para. No primeiro desânimo, na primeira caída, em vez de dar uma descansada e recomeçar, deixa para lá e aí fica parando e aí entra nesse ciclo, né? Eu acho que a grande sacada está em você aprender a recomeçar ao invés de desistir. É igual a academia, né? Exatamente. Então você está falando que eu estou lembrando da academia. Eu faço muito Desiste, dessa não. metáfora. Eu gosto muito dessa metáfora.